Fala aí pessoal, tudo bem? O Horta Marenga chegando mais uma dica aqui e hoje no nosso Filmes e Algo Mais nós vamos falar. O tema é nada mais nada menos do que Jesus. Para poder escolher tantos filmes que foram lançados ao longo desses anos, né, falando sobre Jesus e seus discípulos, né, nós temos vários filmes, um leque vasto, né, que não só filmes que falam sobre Jesus Cristo, mas também filmes que passam por Jesus Cristo. É o caso do Ben-Hur, né, de 1959, né, que é um filme que é um conto de Cristo, né, que acontece. Nós temos A Última Tentação de Cristo, um filme polêmico do Scorsese. Nós temos também Rei dos Reis, a maior história de todos os tempos. Então, se a gente colocar aqui, inclusive aqui, mais uma aspas aqui, o manto sagrado. Então, se a gente colocar na mesa, nós vamos ver que tem vários e vários filmes que tem a temática de Jesus Cristo e que tem esse leque. Mas vamos lá. Mas hoje eu vou trazer para vocês, eu acho que para mim foi o filme mais polêmico dos últimos anos, né? No sentido trazendo a temática de Jesus Cristo, que é a Paixão de Cristo de Mel Gibson. O filme por si só ele já nasceu polêmico, né? Na época, quando Mel Gibson ele anunciou que ele queria fazer um filme sobre a vida de Jesus, ele foi falando, soltando na mídia determinados pontos cruciais que ele estava querendo falar. Contar uma história de Jesus Cristo, todo mundo conhece. Que ele nasceu, morreu, né, foi crucificado, fez discípulos e por aí vai. Mas o que ele queria contar era algo diferente. Ele queria contar as últimas 12 horas de Jesus Cristo aqui na Terra. Mas, bom, vamos lá. Mel Gibson ele já era um diretor consagrado, né? Já era um ator consagrado porque ele já veio fazendo filmes como Mad Max, Coração Valente, que ele foi o diretor, né? Mas ele antes já tinha feito O Homem Sem Face. Então, quando ele anunciou que o próximo filme dele seria sobre a Paixão de Cristo, né, Jesus Cristo, e ele falar sobre a questão das últimas 12 horas de Jesus, era uma história que de Mel Gibson queria contar sobre Jesus Cristo, mas da forma dele. E o que foi mais polêmico foi que até então ele não iria ser um filme falado em inglês, iria ser um filme falado em arcaico aramaico. E para piorar a situação, ele iria fazer um filme sem legendas nenhuma. E quando questionaram para ele sobre o que ele iria falar, por que ele não iria legendar o filme, ele falou, como é que eu vou legendar um filme sobre uma história que todo mundo já conhece? Ele não estava dizendo uma mentira, ele estava dizendo uma verdade, né? Mas em compensação, as pessoas não querem ficar vendo um filme onde elas não estão entendendo nada, né? Às vezes o cara tá falando um monte de palavrão lá e por isso só. Então, com muito custo, ele resolveu legendar o filme e fez o filme na linguagem arcaica aramaico, né? E para piorar a situação, ele botou como se fosse realmente o que provavelmente Jesus Cristo estaria sofrendo naquela época. Então, há uma violência gráfica muito grande no filme, é um filme sanguinolento pra caramba, né? E que você acaba realmente, né, se emocionando pra caramba, né? Quem seja lá quem você for, se você é evangélico, se você é católico, se você, enfim, se você tem as suas crenças, né? Eu particularmente eu me emocionei muito vendo o filme, né? E fiquei assim meio que chocado com o que o Mel Gibson mostrou na tela do cinema, né? Mel Gibson é um diretor muito bom. Você percebe que ele ganhou o Oscar de melhor diretor por Coração Valente. É um filme fantástico, é um filme maravilhoso que quem viu na época sabe perfeitamente que é um filme que até hoje é um filme que não perdeu o seu conteúdo histórico. Mas com A Paixão de Cristo, o Mel Gibson ele atinge um ápice que pouca gente resolveu mostrar, né? Ele arregaçou as mangas e falou: eu vou mostrar dessa forma, queira ou não queira, doa quem doer. Não foi à toa que quando o filme foi lançado no cinema, muitas pessoas passaram mal, as pessoas desmaiaram, teve pessoas que foram parar no hospital por causa da violência gráfica, né? Enfim,
é um filme difícil de se engolir, né? Mas enfim. Então, o Jesus Cristo, vamos lá a história. A história é o quê? Jesus Cristo, ele está no Monte das Oliveiras, que é interpretado excelentemente pelo Jim Caviezel, com o qual ele está prestes a ser preso e ir para... depois que ele é entregue por Judas, né? Com isso ele acaba sendo preso e todo mundo já conhece a história, que ele vai ser julgado por Pôncio Pilatos, né? E os judeus eles vão querer que ele seja crucificado, vai ter a questão de Cristo ou Barrabás, né? Que Pôncio Pilatos lava a mão e ele vai ser crucificado. Só que isso tudo é feito de uma forma explícita. Você vê que durante a sessão de chicoteamento de Jesus Cristo, você vê que a carne dele fica totalmente lacerada, né? Na sequência lá da crucificação, você vê que a parada é bem realista mesmo, sei lá, eu não tenho como explicar, mas o porquê que eu escolhi esse filme? Porque esse filme ele é nada mais nada menos do que uma forma realista de mostrar tudo que Jesus Cristo viveu naquela época. E se não foi algo pior. E Mel Gibson, ele consegue, né, trazer isso de uma forma brutal. É um filme brutal. Não foi à toa que na época, eu acho que eles iam botar o filme para 16 anos, eles botaram para 14 anos, né? E que mesmo assim já foi um filme pesado, né? Então, para mim, A Paixão de Cristo é o ápice do Mel Gibson, porque ele conseguiu transmitir toda essa dor que Jesus Cristo viveu, né, naquela época, né? A fotografia do filme é fantástica. Mel Gibson ele sabe posicionar uma câmera e não só, mas também sem contar que houve várias polêmicas no set, como o Jim Caviezel que sofreu um raio na cabeça, dizem que ele sofreu um raio na cabeça, passou por um raio na cabeça, enfim. Mas a dica de hoje é essa, né? Paixão de Cristo, sob a direção do Mel Gibson. Mas eu recomendo para que vocês possam ter essa experiência mais imersiva, porque eles fizeram... Assim, é um pouquinho de crítica, né? Eu sei que cada um assiste o filme da melhor forma possível, né? Enfim, mas eles cometeram uma gafe em fazer a dublagem do filme, que eu acho que perdeu um pouco dessa essência, do brilhantismo do filme, quando eles resolveram dublar A Paixão de Cristo. Se eu fosse vocês, quem tiver a curiosidade de assistir, ou quem já assistiu, né, ou quem não viu e vai ver, eu recomendaria muito vocês assistirem ele no legendado para poder vocês saberem a linguagem do arcaico aramaico, que era a linguagem da época, né, em que os atores eles simplesmente tiveram que se dedicar para poder estudar, para poder trazer, e que eu acho, não desmerecendo o trabalho dos dubladores, porque nós sabemos que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, mas em compensação eu recomendaria muito vocês darem uma olhada nesse filme legendado, se possível, para vocês terem essa experiência imersiva na questão do que o Mel Gibson quis passar. Então é essa, pessoal. Fique com Deus, até a próxima. E de antemão quero desejar aqui a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e que ano que vem seja um ano melhor do que 2023. E com isso eu me despeço aqui, e ano que vem nós vamos vir com uma nova temporada e com muito mais filmes para que vocês possam se deliciar. Valeu, gente, bons filmes, e curtam a gente aí. Valeu!